a paz do Senhor seja com cada um de vocês e com suas famílias. Como na bênção de Números, que o Senhor levante o seu rosto sobre vocês e dê paz a vocês. Como nas bênçãos impetradas por Paulo em suas epístolas, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Como na recomendação paulina, também em sua carta, no que depender de vocês, que vocês tenham paz com todos. Como na bênção impetrada por Paulo aos romanos, o Deus de paz seja sempre com vocês. Quando Jesus falava em paz, quando Paulo falava em paz, quando os apóstolos falavam em paz, eles diziam shalom, a palavra hebraica, que não se refere a um sentimento, mas se refere a uma harmonização. A paz não é algo que sentimos, é uma harmonização que produzimos. Quando um judeu cumprimentava outro judeu, dizendo shalom, ele estava dizendo que você continue harmonizado e harmonizando, que dentro de você as coisas estejam harmonizadas, e que por onde você passe, que você harmonize a vida daqueles que convivem com você. Era isso que significava a palavra shalom. Era mais do que um sentimento, mais do que uma sensação, era uma bênção, era um desejo, era um desafio, era uma disposição de vida, uma disposição de comportamento e de conduta. Eu, harmonizado, ajudando você a se harmonizar. É a mesma ideia de uma orquestra com seus instrumentos diversos e diferentes, tocando juntos e harmonizados, produzindo um som agradável. Embora sejam instrumentos diferentes, embora cada músico esteja tocando o seu instrumento, eles tocam juntos e harmonizados, produzindo um som que encanta todo mundo. Isso é que é shalom. A música harmonizada que a gente produz, mesmo sendo diferentes, mesmo tocando instrumentos diferentes, tocamos juntos e juntos harmonizamos o som e produzimos a beleza da nossa harmonização. Esse é o shalom. Era assim que os judeus se cumprimentavam. Então, quando Jesus falava em shalom, falava em paz, era nesse sentido que ele estava falando. Olha, eu quero ler com vocês um versículo que tem a ver com tudo isso que a gente está falando hoje, mas que para mim tem um significado especial. Em novembro de 1976, um garoto de 14 anos foi escolhido lá entre os adolescentes para ser o pregador no culto dos adolescentes. E esse garoto subiu no púlpito e leu justamente esse texto que eu quero ler para vocês agora. Hoje esse garoto está com 60 anos. E tanto tempo depois, lê agora, outra vez, o mesmo tempo da primeira mensagem que eu preguei. Com certeza não vou dizer as mesmas coisas, eu nem lembro o que é que eu disse, mas com certeza é bom não lembrar do que é que eu disse. Mas eu gostaria de trazer esse texto para vocês e para a nossa consideração aqui juntos. Está no contexto dos discursos de Jesus aos seus discípulos, preparando os seus discípulos para o momento em que ele os deixaria. Ele estava se preparando para ser entregue, como diz o evangelista João, muitas vezes ele foi entregue, ele se entregou, e estava preparando a sua partida,
e disse várias coisas aos seus discípulos. Entre as coisas que ele disse assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Há 3 coisas que eu gostaria de destacar aqui sobre essa paz a respeito da qual o Senhor Jesus está falando. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui a origem dessa paz. Está muito claro aí, como Jesus diz: a minha paz dou a vocês. A paz que Jesus nos traz e que Jesus nos dá, não vem de um lugar, não vem de um acordo, não vem de um tratado, não vem de um movimento, não vem de um planejamento, não vem de uma pregação política, econômica ou religiosa, não vem de um arranjo político, não vem de uma estruturação econômica. A paz que Jesus está nos dando vem dele. A minha paz dou a vocês. A primeira coisa que a gente percebe nessa paz que o Evangelho nos proclama e nos anuncia, é que a paz vem diretamente de Jesus a nós. Ele é o príncipe da paz. Profecia de Isaías: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Foi o que os anjos cantaram quando ele nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Essa paz, ela vem de Jesus. É a paz que nasce dele. E, portanto, é uma paz que nasce do nosso encontro com ele. É uma paz que desfrutamos dele e que se internaliza em nós e passa a fazer parte de nós, não porque veio de nós, mas porque veio dele. Passa a fazer parte de nós, passa a fazer parte da nossa maneira de pensar, passa a fazer parte da nossa maneira de ver o mundo, passa a fazer parte da nossa maneira de compreender o outro, passa a fazer parte da nossa maneira de nos conduzirmos, de nos deslocarmos, de convivermos, de nos relacionarmos, passa a fazer parte de nós, mas vem de Jesus. É a paz dele. A minha paz. Não há ideia que vocês têm de paz. Não há formulações de paz que vocês mesmos fazem. Mas a minha paz. O que eu produzo. O que eu concedo a vocês. O que eu promovo em vocês. A minha paz dou a vocês. Jesus não nos trouxe apenas salvação, porque ele diz que também veio nos salvar. Não trouxe ele apenas nosso resgate, ele diz que também veio nos resgatar. Não trouxe ele apenas a graça de Deus, ele diz que veio mostrar a graça de Deus a nós. Ele nos trouxe a paz. Ele traz a paz. Receber a Cristo significa receber a paz de Cristo. Receber a Cristo significa ser enquadrado pela paz de Cristo, formatado pela paz de Cristo. A paz de Cristo como referência, como alvo, como processo, como início, como fim, como inspiração, como motivação. A minha paz dou a vocês. A segunda coisa que a gente percebe nesse texto, não é só a origem dessa paz, mas é a singularidade dessa paz. A minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá.
Nós temos aqui uma palavra de distinção, de diferenciamento, de singularização de Jesus. Não é só Jesus o singular, não é só Ele o único, mas as coisas que Ele faz na nossa vida, que Ele produz em nossa vida, que Ele promove em nossa vida, são únicas, são singulares. A nossa experiência com a graça de Deus é única, é singular. A nossa experiência de conversão é única, é singular. A transformação de mente, a metanoia que o Evangelho produz em nossa vida é única e singular. O Espírito Santo habitando em nós é único, singular. O fruto do Espírito que é produzido em nós é único, singular. Essa experiência de singularidade que temos com Jesus, coisas que não encontraríamos em nenhum outro lugar, e vamos encontrar nele. A paz que ele nos dá tem essa singularidade. É ímpar, é incomparável. E aqui ele faz uma distinção: não dou como o mundo. Ela não vem da mesma maneira como a paz passageira, a paz interesseira, a paz programada, a paz transitória, a paz de fachada, a paz que é só aparência, a paz que depende de circunstâncias e condicionamentos. Não é essa a paz que eu trago a vocês, porque não é uma paz que vai vir de fora para dentro, é uma paz que nasce dentro de vocês, que se alimenta dentro de vocês, que se renova dentro de vocês, que se fortalece dentro de vocês, de maneira que, quando para fora tudo está em conflito, tudo está perturbado, tudo está agitado, quando há tempestades fora de nós, dentro de nós, o Senhor acalma a tempestade. Dentro de nós, há paz e serenidade, porque a paz que Ele nos dá não é como a que o mundo dá, com condicionais, com vantagens aparentes, mas é a paz que Ele mesmo produz dentro da gente, no mesmo estilo da água que ele prometeu àquela mulher samaritana. Quem beber dessa água vai voltar a estar sede, mas aquele que beber da água que eu der, terá nele uma fonte que será uma fonte jorrando para toda a vida. É assim que a paz de Deus nasce dentro da gente em Cristo. Não é como o mundo a dar. É diferente. É a paz que vem de Cristo e se cristaliza dentro de nós. Então, a origem dessa paz, a singularidade dessa paz e, por fim, o resultado dessa paz. A minha paz vos dou. A minha paz eu dou a vocês, a paz que vem de Cristo. Não a dou como o mundo a dá, a paz diferente, distinta, singular, inigualável, ímpar, única. Não se perturbe o coração de vocês e não tenham medo. Esse é o resultado que a paz produz. A palavra perturbar, e aí a gente vê Jesus Cristo enfatizando duas coisas: que a paz que Ele nos dá não nos deixa ficar perturbados e não nos deixa ficar com medo. Essa paz que produz essas duas coisas dentro de nós. A palavra perturbar, ela tem essa força de você, por exemplo, jogar uma pedra num lago parado e ela perturbar a paz da água. Ou ela tem a força de alguma coisa na sua mente que não deixa você dormir, que tira o seu sono. É uma agitação. É isso que Jesus está dizendo. Não fiquem perturbados, não fiquem agitados. Essa agitação, essa perturbação, essa perplexidade, ela gera insegurança, ela gera o medo. Por isso Jesus liga as duas coisas.
não fiquem perturbados e não tenham medo. Por que a gente tem medo? Porque a gente não tem o controle das coisas. Por que a gente tem medo? Porque as coisas se perturbam e nos perturbam. Por que a gente tem medo? Porque a vida é agitada, a vida se agita. Por que a gente tem medo? Porque as coisas saem do controle. Por que a gente tem medo? Porque a gente fica quebrado por dentro, a gente é atingido, a gente se fragmenta. A gente tem medo porque a gente está pisando num chão inseguro, num chão sem firmeza. E aí Jesus Cristo diz, eu dou a paz a vocês para que vocês possam atravessar as perturbações da vida, para que vocês possam atravessar as perturbações do mundo com segurança, firmemente, fortalecidos. No mundo vocês vão ter aflições, ele diz nesse mesmo texto, mas tenham bom ânimo, não tenham medo, eu venci o mundo. Nós temos a paz de Cristo em nós, e ela produz esse resultado de nos fortalecer, de nos dar firmeza, quando tudo está perturbado, quando tudo está estremecido, quando tudo está agitado, porque essa paz está dentro de nós e nos fortalece por dentro. As perturbações da vida existem e vêm e acontecem, mas a paz que veio de Cristo, que nasce dele para a gente, e que é singular e que é única, ela faz com que nós nos sintamos firmes, fortalecidos, não nos perturbemos, não fiquemos inseguros, não tenhamos medo. É dessa paz que Jesus está falando. Mas como é que a gente pode aplicar tudo isso, então, para a vida da gente? Como é que isso acontece de maneira prática? E aqui é que nós estamos sendo chamados para vivermos essa paz e para convivermos com os outros a partir dessa paz. O grande propósito da paz de Cristo em nossa vida, na nossa experiência, é causar uma ruptura, é interromper um processo que nós chamamos e podemos chamar de espiral da violência. A ideia da espiral da violência é que ela começa pequena e vai crescendo e vai aumentando, e a espiral não tem fim, vai engolindo tudo pela frente. O dente por dente se transforma em olho por olho, que se transforma numa nova vingança, que busca um novo justiçamento, e assim a espiral da violência vai crescendo. Violência é uma coisa que sempre precisa se alimentar de mais violência e produz mais violência. Quando Jesus nos dá a paz dele, e quando nós, que somos os seguidores do príncipe da paz, e temos a paz de Cristo em nós, o que acontece é que nós nos tornamos elementos que rompem essa cadeia, que interrompem esse processo, na paz de Cristo, e como aqueles que são os bem-aventurados, porque são os pacificadores, e os pacificadores são chamados filhos de Deus. Deus é o grande pacificador, ele promoveu a grande paz, ele se sujeitou a nós, ele se humilhou, ele se entregou para promover a grande paz entre ele e nós. Todos aqueles que, como Deus fez, interrompe um processo de afastamento, de ruptura. Quando nós interrompemos essa espiral de violência, de rancor, de amargura, de vingança, que vai crescendo e devorando tudo que está ao redor, então a gente está cumprindo exatamente
o que o próprio Deus fez, então nós somos chamados filhos de Deus, os pacificadores, os que interrompem esse processo, são chamados filhos de Deus. Nós, quando experimentamos a paz de Cristo, não temos opção, nós precisamos ser sempre aqueles que cortam, que quebram os elos da violência, da vingança, do rancor, do ódio, da raiva, do justiçamento. Faz parte da nossa missão como aqueles que seguem o príncipe da paz. Aqueles que seguem o príncipe da paz são os grandes pacificadores do mundo. A gente conhece, tradicionalmente, aquela oração de São Francisco de Assis, você com certeza já ouviu. Fazei-me, Senhor, instrumento de vossa paz. Onde há ódio, que eu leve amor. Onde há discórdia, que eu leve concordância. Onde há tristeza, que eu leve alegria. E por aí vai. A oração é grande. Pois é, essa oração é chamada de oração de São Francisco por causa de um episódio acontecido com Francisco de Assis, no século XIII, mais especialmente no ano de 1219. Francisco, da família de Assis, deixou suas posses, ele era herdeiro de uma grande fortuna. Chegou à conclusão que, para seguir a Cristo, ele precisava se humilhar, se desprender dos bens materiais, e fez um voto de pobreza, de serviço. Mais tarde vai ser o fundador da ordem franciscana. Francisco de Assis foi conhecido por várias coisas que ele e a sua ordem fizeram, muito especialmente na promoção da paz. Mas houve um episódio que marcou definitivamente a história de Assis. Foi durante a Quinta Cruzada. As cruzadas eram as guerras entre cristãos e árabes. Cristãos e muçulmanos. Foram 8 cruzadas. 8 guerras. 8 batalhas tenebrosas, sangrentas, entre cristãos e muçulmanos, de maneira que até hoje qualquer possibilidade de diálogo entre os dois fica muito dificultada. O que aconteceu em 1219 foi que Francisco de Assis, chegando perto da cidade de Damieta, cidade egípcia, onde estava o exército egípcio do sultão Malik al-Kamil, ele envia para al-Kamil uma proposta de conversa. Al-Kamil aceita receber Francisco de Assis. Francisco viaja até a cidade de Damieta, se encontra com Al-Kamil e começa a conversar com ele, perguntando a ele o que é que nós dois juntos podemos fazer para acabar com esse conflito. E ali você tem 2 pessoas conversando, de origens religiosas diferentes, de compreensão de Deus diferentes, de visão de religiosidade diferentes, de formação totalmente diferente, mas estão dialogando e começam a conversar sobre aquilo que eles tinham em comum. O que é que nós dois temos em comum aqui? A gente não quer que morra mais ninguém. A gente não quer continuar guerreando. Nem eu quero que meus soldados morram, nem você quer que cristãos morram. E você tem 2 homens
conversando sobre como fazer a paz. Mas isso por causa da iniciativa de Francisco de Assis. Esse homem que enxergou que devia tomar a iniciativa de promover a paz naquele momento de tanta guerra, de tantas mortes, de tanta violência. Foi o que resolveu a Quinta Cruzada. Depois ainda você vai ter mais duas em 2 períodos seguintes, mas aquela Quinta Cruzada parou ali. Aquelas mortes pararam ali. Aquelas disputas pararam ali, porque Francisco de Assis, entendendo que servia ao príncipe da paz e que era mensageiro da paz, tomou a iniciativa de ir até Al-Kamil para conversar e promover a paz. E aí é que nasce a oração do Francisco de Assis, que antes de ser uma oração, foi uma realidade na vida dele. Antes dele criar a oração, fazei-me instrumento da vossa paz, ele foi instrumento de paz para acabar com a Quinta Cruzada. Há um outro episódio bíblico que lembra muito isso, com as suas diferenças, que é o encontro de Esaú e Jacó. 2 irmãos que passaram a se odiar. Jacó precisou, inclusive, fugir da casa, porque o seu irmão estava ameaçando tirar a sua vida. O seu irmão estava com raiva, queria vingar-se, porque foi enganado, porque foi ridicularizado, porque Jacó roubou o que era dele. Anos sem se verem, anos sem se encontrarem, até que num determinado momento, as duas famílias finalmente cruzaram o mesmo caminho. Jacó e Esaú iam se encontrar no mesmo vale. Nunca mais tinham se visto, nunca mais tinham se falado. Havia a expectativa de como é que ele vai reagir, como é que ele vai fazer, como é que ele vai me tratar. O que é que vai acontecer agora nesse nosso encontro? E a descrição da cena, ela é belíssima. O que Gênesis diz é que Jacó viu ao longe que Esaú se aproximava com os seus. Esaú, de longe, vê que Jacó se aproximava com os seus. Então Jacó organiza os seus, a sua família, seus filhos e netos, e organiza tudo de uma maneira que eles ficassem protegidos contra um ataque de Esaú com os seus. E caminha na direção dele. Esaú vem caminhando na direção de Jacó. Quando estão relativamente próximos, Jacó se dobra diante de Esaú, como quem diz: estou vindo a você como um servo. Estou vindo a você como alguém que quer servir você. Se dobra diante dele. Esaú vai na direção do seu irmão Jacó e o abraça e começa a beijá-lo. E os dois resolvem finalmente um dilema, uma divisão, um conflito que durou décadas. Estavam lá de novo os 2 irmãos abraçados, chorando, se reconciliando, porque um tomou a iniciativa de se curvar diante do outro, de dar início a esse processo de reconciliação. O que eu estou dizendo a você essa noite não é nada fácil da gente ouvir, porque o que eu estou dizendo a você essa noite é que o Senhor Jesus, quando veio promover a reconciliação e a paz, ele se entregou, ele se humilhou, ele se encarnou, e como diz Paulo em Filipenses, foi até o mais baixo da sua humilhação, que foi a morte da cruz.
e se tornou o nosso modelo. E aí Paulo diz: tenham vocês a mesma mente, a mesma atitude que Jesus Cristo teve. Essa é a frase que Paulo fala. Tenham vocês a mesma mente, a mesma atitude que Jesus Cristo teve. Não é fácil a gente ouvir que quando nós nos tornamos os seguidores do príncipe da paz, quando nós nos tornamos aqueles que são os filhos de Deus pacificadores, isso significa dizer que nós sempre teremos o desafio e a responsabilidade de tomarmos a iniciativa da pacificação, de interrompermos a espiral da violência, de quebrarmos essa cadeia, de interrompermos o processo. Cabe a nós interrompermos o processo, porque afinal de contas, nós somos os filhos do grande pacificador e por isso somos pacificadores. Somos os seguidores do príncipe da paz e por isso nós promovemos a paz. Levamos conosco a luz do Evangelho e por isso nós brilhamos e iluminamos com a paz do Evangelho. Deixo a minha paz a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração e nem se atemorize. Não é só uma palavra de conforto. Jesus não está só nos confortando. Ele não está só passando a mão na nossa cabeça. Ele não está só nos pegando no colo. Ele não está só acalmando o nosso coração. Deixo a minha paz a vocês. Eu a dou não como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração e nem se atemorize. Não é só um conforto. É uma exortação. É um chamado. É um desafio. É um ensino. O que Jesus está dizendo é: todos vocês que foram alcançados pela minha paz se tornam responsáveis em serem instrumentos da paz de Deus. Cada um de nós. E que nós possamos sair daqui com essa compreensão. Ele não veio nos trazer a paz apenas para que a gente desfrute da paz. Jesus veio nos trazer a paz para que nós promovamos a paz. Que você, na sua família, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, no seu grupo de convívio, no seu grupo de influência, no lugar onde você vive, que você, onde você esteja e onde você pise, lembre-se que você tem os pés daqueles que propagam a paz. Que você é um mensageiro da paz do Senhor. Que onde você passa, você está passando justamente porque tem a paz do Senhor, está passando e deixando o suave perfume da paz de Cristo por onde você passar. Que cada um de nós tenha em si esse grande desafio. Não basta dizer que tem a paz de Cristo. O que Cristo quer de nós é que nós sejamos instrumentos da sua paz. Que a oração de Francisco de Assis seja nossa. Senhor, faze-me
instrumento da tua paz. Ou, em outras palavras, como nós vamos cantar agora, haja paz na terra, a começar em mim. Vamos ficar em pé e vamos fazer essa oração, e que essa seja a nossa resposta para o Senhor essa noite, que essa oração seja o nosso compromisso, que essa oração seja o nosso desafio maior, que essa oração seja o nosso testemunho, e que nós saibamos que onde estamos, onde vivemos, com quem vivemos, onde estivermos e passarmos, que nós sejamos instrumentos da paz do Senhor. Haja paz na terra, a começar em mim. A paz não vai cair do céu. A paz virá através de mim e através de você. Deus não vai derramar a sua paz do céu. Não é assim que funciona. A paz do céu vem através das pessoas. A paz de Deus vem através de você, de mim, vem através dos filhos de Deus, dos pacificadores. Que a paz do Senhor